ainda lidando com a tragédia da chuva no Rio Grande do Sul, o governo federal terá uma semana intensa também na política. A Luciana Verdolim tem as informações. Os preparativos da COP30, que acontece no ano que vem lá em Belém, no Pará, estão a todo vapor. Nesta segunda-feira, inclusive, serão anunciados recursos para obras de infraestrutura, como a revitalização de canais e também aumento da rede de esgoto lá na capital. Em evento aqui no Palácio do Planalto, Itaipu Binacional vai anunciar a liberação de 1 bilhão e 300 milhões de reais para obras no estado, como a revitalização, por exemplo, do Complexo Ver-o Preso. Os investimentos fazem parte das ações previstas para preparar o estado para receber os participantes da COP30, que acontece em novembro do ano que vem. Pela primeira vez, a Amazônia vai sediar as discussões. O objetivo do governo brasileiro nesse momento é mostrar aos demais países a importância da proteção da Amazônia no combate às chamadas mudanças climáticas. No outro extremo do país, o que a gente está vendo? O Rio Grande do Sul, que ainda sofre com os efeitos das fortes chuvas que atingem a região. A expectativa é de manutenção da sala de acompanhamento dos trabalhos aqui em Brasília. A Casa Civil está coordenando o grupo, que é formado por integrantes de 17 ministérios. No campo político, a grande expectativa do governo, no entanto, essa semana é com relação à sessão do Congresso Nacional, que deverá analisar os vetos do presidente Lula a projetos aprovados pelo Congresso. Entre os principais temas, a questão dos vetos às chamadas emendas de comissão, dentro do Orçamento Geral da União e também ao calendário obrigatório de liberação dos valores. Deputados e senadores ainda vão discutir o veto de Lula a trechos do projeto de lei que proibiu as chamadas saidinhas de presos no país. A proposta inicial era acabar de vez com o benefício. O presidente Lula manteve o direito do preso de sair para visitar a família até 7 dias, 5 vezes ao ano. Lula se reuniu na semana passada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A avaliação é que o clima entre os dois até melhorou, mas a trégua não está totalmente selada, não. Entre os pontos de conflito, a questão do fim da desoneração, defendida aqui pelo governo federal, e a PEC do quinquênio, que prevê reajustes a cada 5 anos para magistrados, de autoria de Pacheco. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, vamos ouvir um pouquinho dos nossos analistas, porque além do foco total e mais do que justo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aliás, é importante ressaltar, é obrigação deles, né? Mas é importante ressaltar que ontem estavam no Rio Grande do Sul o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República, claro, o governador gaúcho, o prefeito de Porto Alegre, de cidades atingidas, também é obrigação deles, mas é importante ressaltar que pelo menos nisso parecem ter a consciência de que é fundamental trabalharem juntos, né? Bom, para além do Rio Grande do Sul, tem aquelas pautas que na semana passada ficaram um pouco para trás por causa do feriado, mas voltam à tona agora, como a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a desoneração, né, com 5-0 a favor da tese do governo, mas uma insatisfação política danada. Tem à frente a Marcha Nacional dos Prefeitos chegando agora no dia 20, entre dia 20 e dia 23. Tem a saidinha, a derrubada do veto da saidinha, a provável derrubada do veto da saidinha. Como é que você avalia o clima para essas discussões nos próximos dias, Amanda? Rafael, acho que você traz pontos muito importantes. A gente vai ver esse clima, como vai ficar esse clima, se realmente ocorrer, devido à tragédia no Rio Grande do Sul, a sessão de vetos para analisar os vetos do presidente Lula, saber o que para de pé e o que os deputados e senadores vão derrubar. Então, semana passada teve essa reunião do presidente do Senado, também o presidente do Congresso, que é quem convoca essa sessão de vetos, com o presidente Lula. Rodrigo Pacheco e Lula estiveram juntos por mais de 1 hora, e o Pacheco, pela minha apuração, o Pacheco disse para o Lula o seguinte, falou assim, olha, o senhor precisa ficar de olho quando, por exemplo, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para contestar a desoneração daqueles 17 setores da economia e também a desoneração dos municípios, né, com menos habitantes, o senhor precisa ficar de olho para que isso não comprometa também o espaço de interlocução política.
porque isso desagrada profundamente estados e municípios que dependem dessa desoneração para os municípios menores ou com receita menor, por exemplo, desoneração da folha de pagamentos, da folha de previdência, e isso também traz muita insatisfação com setores da economia que geram empregos. Então, não é preciso atentar somente para o aspecto econômico, porque a gente sabe, obviamente, que isso gera um grande rombo nas contas públicas, mas também para o aspecto político, para o governo não colher tantos reveses em diferentes áreas. E aí, no veto especificamente dito, o que o governo está trabalhando é para manter pelo menos o veto às emendas. Lembra que o presidente Lula tinha vetado cerca de 5 bilhões de reais em emendas. Nas tratativas do Rui Costa, que era o ministro da Casa Civil, 3 bilhões e meio desses pouco mais de 5 bilhões seriam retomados com os deputados e senadores. Mas, para isso, o Senado ainda precisa aprovar uma receita extraordinária, que, na verdade, uma despesa, para que o governo possa fazer uma despesa de 15 bilhões a mais dentro do arcabouço fiscal. Então, tudo isso é fundamental para que o governo consiga fechar as suas contas. Se isso sair muito do plano traçado pelo governo, será uma derrota importante para Lula e, principalmente, para o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa semana, eu acho que dará um tom político do que devem ser os próximos meses de Lula. Embora ele tenha conseguido unir os esforços no socorro ao Rio Grande do Sul, como você lembrou, Rafael, todo mundo viajando para lá, né, presidente da Câmara, Senado, do TCU, do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ainda no Congresso há muita divisão na base. Pois é, essas pautas mostram a grande incoerência do governo. Imagina, diante dessa tragédia que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, que vai demandar um investimento brutal para que estradas sejam recuperadas, áreas onde você tem indústrias, para que as pessoas possam trabalhar, vão precisar de investimento, etc. Itaipu está colocando 1,3 bilhão de reais em Belém. Por quê? Por que Itaipu fazendo isso agora? Quer dizer, qual é a prioridade que existe no investimento de uma empresa pública? Aí a gente vai para Brasília. O que a gente vê? A gente vê um governo que é incapaz de colocar na mesa um plano efetivo para gerar emprego, contestando no Supremo Tribunal Federal a desoneração. E caso a tese do governo vença, o que a gente terá é um aumento do desemprego. Pessoas perderão os seus empregos porque simplesmente esses setores não vão aguentar pagar o custo adicional que vai gerar. E aí, por fim, a gente tem a questão da saidia, que é um tema que a gente vem tratando aqui há tanto tempo. E aí, reparem no detalhe da notícia. O presidente autoriza 5 saídas por ano de 7 dias. Ou seja, 35 dias de férias para o criminoso. E você, que é trabalhador, só tem 30. Então, realmente, a gente está vivendo aqui um momento bastante estranho do Brasil.